Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma jornada de fé e descoberta. Hoje vamos mergulhar na história de um homem cuja vida é um testemunho silencioso, mas poderoso, da fidelidade de Deus. Isaque. Vamos entender por que ele é a personificação do Deus que cumpre promessas. Imagine a cena. Abraão e Sara, já avançados em idade, com o peso dos anos nos ombros e a poeira do tempo sobre os sonhos. Uma promessa de Deus soava distante, quase como um eco impossível. Ter um filho, nessa idade, era motivo de riso, literalmente. Mas é exatamente aí, no terreno do impossível, que Deus adora trabalhar. E foi nesse cenário de esperança vacilante que Isaque nasceu. O nome dele significa riso, e que nome perfeito. Deus transformou o riso de dúvida de Sara na mais pura gargalhada de alegria. Isaque não era apenas um bebê. Ele era o selo vivo da fidelidade de Deus. Para Abraão, cada olhar para aquele menino era um lembrete pulsante de que Deus nunca esquece o que promete, mesmo quando o tempo insiste em nos dizer o contrário. Os anos passaram. Isaque cresceu à sombra da fé gigantesca de seu pai. Mas a fé que a gente herda precisa, em algum momento, se tornar nossa. E o teste veio da forma mais dura e incompreensível que se pode imaginar. Deus pediu a Abraão o impensável. Leve seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e sacrifique-o. Conseguem imaginar a dor, a confusão? Naquele monte, o Moriá Abraão estava prestes a aprender a lição mais profunda de sua vida. A verdadeira fé não se apoia no que Deus nos dá, mas em quem Deus é. Isaque, o jovem deitado sobre o altar de lenha, aprendeu ali que sua vida pertencia inteiramente ao Senhor. A obediência, mesmo sem entender, abre caminho para o milagre. E o milagre veio. Deus proveu o cordeiro. Isaque viveu. E aquele lugar ganhou um nome que ecoaria por toda a eternidade. No monte do Senhor se proverá. Essa frase se tornou uma profecia, apontando para um futuro onde, em outro monte, outro filho, o Cordeiro de Deus, seria entregue por todos nós. Com o passar do tempo, Isaque se tornou um homem. Mas ele era diferente do seu pai. Abraão era um líder audacioso, um desbravador. Isaque era mais quieto, mais reservado. Ele aprendeu a arte de esperar em Deus, sem a ansiedade que tantas vezes nos consome. Quando chegou o momento de se casar, ele não saiu em uma busca frenética. Ele confiou. E Deus conduziu tudo. A história de como seu servo encontra Rebeca é uma das mais belas demonstrações da providência divina. Uma resposta de oração em cada detalhe. Rebeca surgiu, uma mulher de coração generoso, revelado em seu ato de servir, não apenas um homem, mas seus 10 camelos também. E a Bíblia diz algo lindo e profundo. Isaque amou-a. O amor dele por Rebeca foi um consolo para a perda de sua mãe, Sara. Mas a vida, como sempre, apresenta seus ciclos. A história parecia se repetir. Assim como Sara, Rebeca também era estéril. O silêncio de Deus pairava novamente sobre a tenda da promessa. Mas a reação de Isaque foi diferente. Ele não riu como sua mãe, nem tentou ajudar a Deus como seu pai. A Bíblia diz que Isaque orou. Simplesmente orou por sua esposa. E Deus, que ouve o clamor sincero, respondeu. Rebeca concebeu gêmeos, Esaú e Jacó. 2 filhos, 2 nações em seu ventre, 2 destinos que mudariam o curso da história. A oração de Isaque nos ensina que, diante da impossibilidade, a conversa íntima com Deus é a nossa arma mais poderosa. Os desafios, no entanto, não pararam por aí. A fome apertou na terra de Canaã. O instinto natural de Isaque foi fazer o que seu pai já tinha feito antes, fugir para o Egito, a terra da abundância. Mas Deus interveio diretamente e disse, não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe disser. E Isaque obedeceu. Ele ficou. E fez algo que parecia loucura. Plantou em meio à seca, em terra de fome. O resultado? Colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque a bênção de Deus não depende do solo, não depende da economia, não depende das circunstâncias. A bênção de Deus depende da obediência. Essa é uma lição para todos nós. Muitas vezes, queremos fugir dos nossos desertos.
mas Deus nos chama para florescer exatamente onde estamos. A prosperidade de Isaque, porém, atraiu inveja. Os filisteus, vendo sua riqueza, começaram a entulhar os poços que seu pai, Abraão, havia cavado. Poços naquela época eram sinônimo de vida, de sustento. Tirar o poço de alguém era uma declaração de guerra. E o que Isaque fez? Ele não revidou com violência. Ele não guardou rancor. Cada vez que o expulsavam de um poço, ele simplesmente se movia e cavava outro. Ele cavou o poço da contenda, depois o da inimizade. Ele suportou a briga, a disputa, a injustiça, mas nunca deixou de cavar. Nunca deixou de confiar que Deus lhe daria um lugar. Até que, finalmente, ele cavou um poço e ninguém mais brigou por ele. E ele chamou aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso, e disse: Agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Isaque nos ensina que a paz, às vezes, não é encontrada na briga, mas na perseverança e na confiança de que Deus tem um Reobote preparado para nós. Ao olharmos para a vida de Isaque, vemos um homem que foi o elo crucial entre a promessa feita a Abraão e o cumprimento na nação de Israel através de Jacó. Ele não teve os feitos grandiosos de seu pai, nem a vida tumultuada de seu filho. Ele não abriu mares, não derrubou muralhas, não enfrentou gigantes. A vida de Isaque foi marcada por uma fé constante, paciente e silenciosa, e é exatamente aí que reside a sua grandeza. Ele nos mostra que a fidelidade a Deus não precisa ser barulhenta para ser real. A promessa de Deus não precisa ser imediata para ser verdadeira. A história de Isaque é a personificação da paciência, da obediência e da confiança no tempo de Deus. E essa é a mensagem que Isaque deixa para nós hoje. Deus cumpre o que promete. Sempre. Mesmo quando parece tarde demais. Mesmo quando o coração já cansou de esperar e a lógica diz que é impossível. Isaque, o filho do riso, é a lembrança viva de que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece parado, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o nosso milagre, cavando o nosso poço, nos guiando para o nosso Reobote. Que possamos aprender com a fé silenciosa e perseverante de Isaque a confiar no Deus que cumpre suas promessas, não no nosso ritmo, mas no tempo perfeito em que estaremos prontos para recebê-las. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus e, claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.